virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Podemos sentar, meus amados irmãos, para a nossa catequese de hoje. Então, nós estamos nossa catequese, trabalhando esse ano a explicação do credo, a nossa profissão de fé católica. E hoje, o nosso tema, dentro do estudo sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sobre Jesus Cristo, vamos tratar o tema da encarnação. O Filho de Deus se fez homem. Então, nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. No tempo estabelecido, naquele tempo que Deus tinha já determinado na sua sabedoria, o Filho unigênito, o Filho único do Pai, a palavra eterna, isto é, o Verbo e imagem substancial do Pai, se encarnou. Essa palavra encarnar é assumir a nossa carne, a nossa natureza, fazer-se homem como nós. Então, ele é o Filho unigênito, o Filho único gerado pelo Pai eterno. Ele é a palavra eterna, o Verbo, a imagem substancial do Pai. Portanto, ele é a imagem plena do Pai. E ele se encarnou. Sem perder a natureza divina, ele assumiu a natureza humana. É muito importante nós entendermos bem essa passagem aqui do credo, porque ela vai nos explicar justamente o detalhe da nossa fé, o dogma da fé, de modo bem preciso. No começo da igreja, houve muitas faltas de compreensão que geraram muitas heresias com esse assunto. Então é muito importante entender o que é a natureza, o que é a pessoa. Quando eu falo de natureza, eu falo da essência. É aquilo que nós somos. A natureza é aquilo que eu sou, é a minha essência que me define. Já a pessoa, trata-se de quê? Trata-se do indivíduo concreto que existe naquela natureza. Por exemplo, nós aqui. Cada um de nós é uma pessoa. É uma pessoa concretamente existente que pertence à natureza humana. Só que em nós, a natureza humana, ela está multiplicada. Qual é a nossa natureza humana? Nós somos animais racionais. Isso que define que nós somos. E essa natureza ela é multiplicada, de modo que cada um de nós é uma pessoa da natureza humana. Em Deus é diferente, porque Deus, ele é uma só natureza divina, não é? Na qual existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas as três pessoas têm uma natureza só, única, não multiplicada. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é uma pessoa da mesma natureza ou essência divina que o Pai e o Espírito Santo, é o Filho, ele veio a esse mundo e assumiu uma natureza humana igual à nossa. Então Jesus, ele é uma pessoa só, que ao mesmo tempo tem a natureza divina, pela qual ele é igual ao Pai e ao Espírito Santo, e uma natureza humana, pela qual ele é igual a nós. Ele é um ser humano como nós. Então Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Isso é muito importante, porque, por exemplo, houve uma heresia no começo da igreja, chamada de monofisismo, que dizia que Jesus só tinha a natureza divina, e ele era um homem aparente. Espera aí, se Jesus somente é um homem aparente, não é um homem verdadeiro, então ele não pode representar a humanidade e não pode nos salvar. Entenderam o perigo que é você não ter clareza sobre essas verdades da fé? Tem que ter muito claro. Então ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tudo isso numa pessoa só. Por isso que Jesus é o nosso mediador. Ele é um mediador que está entre Deus e a humanidade. Porque na pessoa de Jesus, a divindade encontrou-se com a humanidade. Que bonito, não é? A divindade e a humanidade se uniram naquela única pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele pode ser intermediário para trazer a misericórdia do Pai para nós e ao mesmo tempo levar nossa prece até o Pai. Ele é o grande e único mediador que nos salva. Jesus Cristo, ele tem então duas naturezas, a divina e a humana,
não confundidas, mas unidas na única pessoa do Verbo. Isso é muito importante também. Em Jesus não há confusão, não há mistura. É a natureza divina, a natureza humana, unidas na única pessoa do Filho de Deus. Portanto, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas em perfeito acordo e submissão à inteligência e vontade divinas que ele tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é verdadeiro Deus, igual ao Pai e o Espírito Santo, ele é verdadeiro homem mesmo. Então ele tem natureza igual à nossa. Ele tem uma alma com inteligência humana, com vontade humana. Ele tem um corpo físico como o nosso, tem sentimentos como nós. Houve uma outra heresia no começo da igreja chamada de monotelismo, que dizia que Jesus só tinha uma vontade divina. Está errado. Como ele é um homem verdadeiro, ele tem que ter uma natureza humana completa como a nossa. A gente vê isso naquela passagem, quando Jesus passou pela sua agonia, na quinta-feira santa à noite, ele rezou ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a vossa. Ou seja, não se faça a minha vontade humana, que não queria o sofrimento, mas a vossa vontade divina, a qual ele está unido, porque ele também é Deus. Ou seja, a vontade divina de Jesus, a vontade humana de Jesus e a inteligência humana de Jesus estão perfeitamente unidas à vontade e à inteligência divina de Jesus, não é? Então essa é a harmonia que existe em nosso Senhor. Portanto, a encarnação é o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo de Deus. Esse é o grande mistério da encarnação. A união da natureza divina com a natureza humana na única pessoa do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse mistério da encarnação que nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por que eu posso ser devoto do Sagrado Coração de Jesus? Justamente porque a humanidade dele pertence a uma pessoa divina. Então eu posso louvar o seu coração porque ele é um Deus que me ama com o coração humano, que me ama com sentimentos humanos, que tem, portanto, essa misericórdia para comigo. Então, portanto, está o nosso tema desta semana, o mistério da encarnação. Vamos então adorar esse grande mistério pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo e assim pôde ser o nosso mediador e o nosso Salvador. Queria pedir a pastoral da acolhida para organizar aqui na frente os casais dos noivos que vão receber a bênção, qual lugar que eles vão ocupar, por favor. Vamos ficar todos de pé, meus amados irmãos, para o hino de entrada da Santa Missa.